Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, é poucos que se encontrem. Eu citei São Mateus, capítulo 7, verso 13. Palavra do próprio Jesus Cristo quando esteve aqui na terra. Ele estava aconselhando a multidão a entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Eu agradeço muito a Deus pela sua graça, por sua misericórdia, poder estar aqui mais uma vez nesse estúdio para gravar mais um programa Despertar com Jesus. Agradeço muito a audiência, né? Que sempre nos estão prestigiando com a sua audiência. Que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor seja com toda a audiência. Para mim é um grande prazer quando eu estou aqui diante de Deus para levar uma palavra de fé, de esperança, de salvação, de consolo, de transformação. Quero agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E eu creio que também tem feito por toda a audiência, que cada dia que vai passando, vai se multiplicando mais e mais. Eu desejo a todos um bom dia com Jesus. Meus queridos, amados irmãos, é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Quero informar que o programa Despertar com Jesus, ele não tem fins lucrativos monetariamente. Apenas é um programa para despertar a raça humana, despertar a humanidade, que uma hora vai chegar e será muito tarde demais. É um alertamento para todos que estão aí vivendo, acreditando que estão servindo a Deus e, no entanto, estão longe de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, ler uma escritura que o apóstolo São Paulo, ele falou, né? Sobre Gálatas, capítulo 1, versículo do 8 ao 9. Mas nós iremos ouvir uma linda faixa musical com o cantor Júnior, que é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo dos outros deuses é bem diferente. Quando dele preciso, jamais me abandona, sempre está presente. O Deus que eu sirvo me livra dos laços e das armadilhas. O Deus que eu sirvo opera milagres e faz maravilhas. O Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro, é Deus poderoso. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Nenhum só momento esquece os filhos seus. O Deus que eu sirvo é fiel, é justo, é perfeito, Ele é santo. De ser servo dele me orgulho tanto. É um privilégio servir esse Deus. O Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que operou no passado. Fez o sol parar, fez o mar se abrir com um simples
cajado, fez cair muralhas em meio à batalha, derrubou o gigante e provou que me ama, me tirou da lama e me fez importante. O Deus que eu sirvo é Deus verdadeiro, é Deus poderoso. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Nem um só momento esquece os filhos seus. O Deus que eu sirvo é fiel, é justo, é perfeito, Ele é santo. De ser servo dEle me orgulho tanto. É um privilégio servir esse Deus. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Então, vocês aí podem abrir suas escrituras no livro de Gálatas, que é uma escritura muito maravilhosa, que eu acredito que nessa oportunidade Deus, Ele vai nos ajudar, que como diz a palavra de Deus, lá aos Romanos, né? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos de ouvir a palavra de Deus, porque se nós não ouvir a palavra de Deus, nós não poderemos ter uma fé, porque o momento que nós estamos vivendo, nós temos que ter fé. A fé, como disse o apóstolo São Paulo aos Hebreus 11, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Eu quero dizer, talvez será um assunto assim meio contraditório, porque hoje o povo, como disse o apóstolo São Paulo chegou a dizer para Timóteo, Paulo chamou ele de filho, não que Timóteo era filho de Paulo, né? Mas na fé. Timóteo, meu filho, prega em tempo e fora do tempo, que vai chegar um momento em que o homem não irá suportar a doutrina sã, a doutrina verdadeira. Então Paulo mandou ele pregar em tempo e fora de... E esse tempo chegou, que o homem não suporta mais ouvir a palavra de Deus. Aqui no capítulo 1 de Gálatas, verso 7, está escrito assim, ó, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia um outro Evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Pai de misericórdia e de graça, essa palavra que o apóstolo São Paulo pregou aqui, essa mensagem, foi uma mensagem muito difícil, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que vai haver assim bastante problema, Pai. Aqueles que vão ouvir não vai se contentar, não vai ficar satisfeito, porque a palavra de Deus, ela condena o pecado. Eu quero que o Senhor abençoe cada um, que o entendimento venha da parte do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, irmão, dizer uma coisa. Programação passada, eu preguei sobre a loucura, né? Paulo falou ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 28, né? Eu quero dizer que nós estamos
vivendo um tempo de loucura. E a palavra, a mensagem da cruz, ela é uma loucura para aqueles que perecem, para aqueles que crêem, é o poder de Deus. E aqui, o apóstolo São Paulo, ele estava aconselhando que haveria muitos que queriam trazer o evangelho para transtornar, para inquietar o chamado cristão. E o que é o evangelista? A palavra anátema. A palavra anátema é uma coisa chamada maldita, amaldiçoada. Vocês sabem que a história conta também de um homem chamado Acã. E ele, certa vez, foi junto com aquele povo no lugar, e lá ele viu uma cunha de ouro, lá dos babilônicos, e ele não suportou a tentação, e ele catou ali aquela cunha de ouro e trouxe para o acampamento. E a palavra de Deus disse para Josué que eles iam naquela guerra e ninguém ia se ferir. E por causa desse pecado do Acã, que ele pegou a cunha, ali o povo viraram as costas, voltaram para trás amedrontado. Deus falou para Josué: tem algo errado, tem alguma coisa errada. A promessa era para vocês ir lá ganhar guerra e não ter nenhum ferido, e todos viraram as costas para trás. Aí Josué fez uma convocação, e ali, então, nós sabemos que, irmão, a coisa com Deus não fica de graça não, tá? O homem, às vezes, pensa que Deus é que nem o homem, né? Que dá um jeitinho, mas com Deus não tem jeitinho não. Quando Deus fala uma coisa, é melhor nós nos humilhar e confessar os nossos pecados. E ali, então, Josué convocou o povo, e ali o Acã, quando ele se sentiu condenado, ele falou: olha, eu na verdade, eu cheguei lá, eu peguei lá uma cunha e enterrei ali no acampamento. E ali, irmão, olha como a coisa é. Deus pegou ele, tudo que era dele, fez um amontoamento, tocou fogo, queimou tudo, que era amaldiçoado. Hoje, nós estamos num mundo vivendo só de maldição. É tanta maldição. Maldição na política, maldição na segurança, maldição na religião. É só maldição por cima de maldição. E o pior de tudo, que o povo não tem revelação, não tem noção da hora que o homem está vivendo, da hora que a mulher está vivendo. E vocês sabem que a pior maldição está acontecendo na religião. Aí você fala assim: ô evangelista, o senhor é muito grosseiro. Eu não sou grosseiro. O apóstolo São Pedro falou assim: o que eu quero é agradar a Deus. Que adianta eu pregar um evangelho para agradar a igreja? Naquele dia você vai dar conta. Que nem ali no livro de São Mateus, no capítulo 7, verso 21, se cada pastor soubesse, ele abandonaria tudo, se é que ele quer salvar sua alma. Irmão, eu já vi tanto pastor
Jesus disse ali, no seu nome nós não curamos enfermos, no seu nome nós não expulsamos demônios, no seu nome. Jesus fala, fez sim, vocês curou o enfermo, expulsou o demônio, curou o leproso. E olha só o que Jesus disse: apartai de mim, praticantes de iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. Praticante de iniquidade. Apartai de mim, eu não conheço. Você já viu só? Naquele dia. Agora o povo não sabe nem que dia que é esse. Naquele dia do juízo. Lá, milhões e milhões e milhões e milhões de pregadores vão ouvir essa palavra. Apartai-vos de mim, praticante de iniquidade. Eu não conheço. Você já pensou? Você está conversando com a pessoa que você conhece ele, até ajudou essa pessoa, contribuiu para a vida dele financeira, e chega uma hora ele falar para você que não te conhece. É algo bastante triste, né? Você vê isso. E a palavra de Deus, o profeta Oséias chega a dizer: o meu povo, eles perecem por falta do conhecimento. Mas o evangelista, pelo amor de Deus, o meu pastor, ele estudou teologia, fez faculdade de Harvard, ele tem tanto pós-graduação, mas não tem revelação. E nós vemos que o próprio Jesus, em São João, no capítulo 8, 32, lá está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Liberta de você ser amaldiçoado. Lá em São João também 5,39, Jesus disse: examina as Escrituras, porque cuidai nela ter a vida eterna, e é ela que de mim testifica. Agora nós estamos aqui para falar desse assunto. Vocês sabem que o apóstolo São Paulo, ele viveu muitos anos aos pés do grande Gamaliel. Depois que o Gamaliel morresse, quem assumiu o trono era Saulo, né? Porque não era Paulo, era Saulo de Tarso. Mas você veja bem que muitas vezes Paulo era um fariseu. Muitas vezes você prega o evangelho e aquele evangelho é amaldiçoado. Tem evangelho que é amaldiçoado. Você falou, evangelista, tem base na Escritura para isso? É só você saber, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, o que é que jogou a raça humana por terra. Desculpa a expressão, foi um beijo na boca da serpente que deu na Eva? Não, foi o evangelho. E pior que o diabo usa essa mesma Escritura aqui, ó. Ele usa essa mesma Bíblia que eu estou usando aqui, ele também usa. O diabo também usa essa mesma Escritura. O apóstolo São Paulo chegou até a dizer: a letra dessa Bíblia aqui, ó, ela mata você. Mas o Espírito Santo é que vivifica. Então, lá, você veja que o diabo aqui, ele falou do evangelho. O diabo, ele conhece o evangelho. E aqui nós vemos que a Eva falava algo da palavra de Deus, do que ela tinha ouvido de Deus. Aqui, ó. E, olha, a serpente era mais astuta que todas as alimarias dos campos. Veja, e o que o Senhor tinha feito. E esta disse para a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? De toda. Deus não falou de toda, gente. Deus falou para Adão e Eva:
não coma do fruto que está no meio de... Nem toca. Você vê que o diabo já chegou e falou, não, o que é isso? Esse Deus aí, ele é muito legalista, ele é muito autoritário. Ele falou, você não comer de todas as árvores? Você lembra que ele é, hein? Olha o evangelho dele, hein? Veja bem, e ele disse à mulher do fruto, e disse à mulher para a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Você vê que Deus disse que era da árvore e do fruto que estava no meio. Aí o diabo falou, não, então você não pode comer de todas as árvores, vocês vão morrer de fome. Veja bem, não comereis e nem nele tocareis. Então disse a serpente para a mulher, certamente vocês não morrem, não morrerá, porque sabe, porque Deus sabe, não morrerá, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês terão melhor conhecimento do evangelho. Aquele ali foi o evangelho da morte, foi um evangelho com anátema, amaldiçoado. Você veja que depois que eles fizeram isso, eles se viram obrigados a ser expulsos. Saíram do Éden, Deus expulsou eles do Éden. E Deus, ele é amor. Mas Deus também não é um vovô caduco não, tá? Tem muitos que estão achando que Deus vai ser amor até o dia do juízo. Não! Hoje, quem é o seu advogado, amanhã vai ser o seu juiz. E a palavra de Deus diz que ali vai ser um julgamento sem misericórdia. Vocês sabem que o tempo voa tanto rápido, meu Deus do céu. Aqui em Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, ali tem uma coisa que é anátema, amaldiçoado. Eu não estou aqui para falar de homofobia, não. A palavra de Deus diz ali, o homem não usa traje de mulher. A mulher não usa traje de homem, porque é uma abominação, é uma desgraça, é um pecado. Mas estamos na era de Laodiceia, e acontece que aí os religiosos falam, não, aquilo lá, foi lá para os dias de Moisés, esquece. Aí vocês sabem que Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que foi pecado lá no passado é pecado hoje. Vocês sabem que tem adorações que ela é de Satanás. É uma adoração amaldiçoada. Você pode ler lá, no capítulo 4 de Gênesis ali, você vai encontrar um adorador amaldiçoado. Foi o Caim. Caim, quando Deus falou para Noé, para ele oferecer algo para Deus, o Abel falou, não, eu vou lá nas minhas ovelhas, vou lá pegar um cordeiro. Por que ele foi pegar um cordeiro? Porque ele sabia que a sua mãe, a dona Evinha, ela não tinha comido fruto nenhum. Esse evangelho aí, que diz que comeu uma maçã, esse evangelho é do diabo. É de Satanás, é um evangelho amaldiçoado. Ou comer um abricocoque, isso é um evangelho de Satanás. E a humanidade está indo para o inferno com esse evangelho aí. E nós vemos que o Caim foi lá, pegou um cesto, encheu de figos, quem sabe, todas as frutas lá do jardim do Éden, né? Oh, meu Deus! O meu Deus, ele gosta de coisas boas. Meu Deus, ele ama as coisas. Eu vou fazer o melhor. Tem muitos que está pensando que está fazendo o melhor para Deus. Está fazendo melhor coisa nenhuma para Deus. Estão enriquecendo.
nas costas dos pobres, que não tem o que comer. Sacrifica os seus dízimos, as suas ofertinhas. Fazendo melhor para Deus, coisa nenhuma. Apocalipse, tá aqui, ó. Tá aqui a receita, tá? Você que tá dizendo aí que tá fazendo o melhor para Deus, tá aqui a receita para você, tá? Você diz que tá fazendo o melhor para Deus. Veja bem, que diz que os feiticeiros, os mentirosos, os homicidas, não vai herdar tudo esse tipo de coisa. Os mentirosos, os homicidas, essas pessoas assim que acham que está agradando a Deus, não está agradando a Deus não. Nós estamos num mundo, irmão. Eu estive num lugar domingo e sempre eu contemplo, sei que em todos os lugares, no mundo inteiro, as denominações, a Santa Ceia deles é realizada com pão comprado na padaria. O apóstolo São Paulo chega a dizer que o pão comprado com fermento é o tipo dos falsos ensinamentos. Que nem eu estava falando aqui de Paulo, né? De Saulo. Saulo ele era para ser o sucessor de Gamaliel. Mas um dia ele ia descendo para Damasco e ele tinha carta na mão ali para chegar lá, dar umas boas chicoteadas na igreja do Senhor, que eram os apóstolos, estava lá em Damasco. Ele tinha a carta para chegar lá, chicotear e prender todos. Mas acontece que Deus cruzou o caminho dele. Quando Deus cruzou o caminho dele, ele caiu por terra do cavalo. Ficou cego. Tem hora que Deus, para trabalhar com o homem, põe ele fica até cego. E Paulo ficou cego ali. Aí mandou, não vou falar disso, não vai demorar. Aí mandou levar ele lá na rua direita. Chegou lá, tinha um homem lá chamado Ananias. Ananias orou por ele. Aí aquelas escamas caiu do olho dele. Aí Ananias falou, pelo amor de Deus, senhor, tira esse homem daqui. Esse homem ele veio pra cá pra matar. Não. Ele matava, agora ele não vai matar mais. Ele vai ser um vaso de honra na minha mão. Oh, coisa boa, coisa maravilhosa. Eu também andei nos caminhos errados. Hoje eu sou um vaso. Hoje eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus. Importa que se um dia venha custar a minha vida, eu só peço que Deus me dê a graça que Ele deu lá para aquele moço lá, o Estevão, né? O Estevão morreu apedrejado porque ele estava pregando a verdade. Irmãos, aí que nem eu estou falando, né? As igrejas, as denominações, faz Santa Ceia com pão fermentado e o suco de uva. Mas aonde que é isso? Aonde que está na Bíblia que tem que ser um suco? Se o vinho é o tipo do sangue da nova aliança, como é que é um suco? Mas você pode ver que o diabo ele pega, ele faz com que o homem pregue o evangelho anátema. E aí o povo pensa que está... Para começar... Você aí, ó, PhD, LLD, você faz a Santa Ceia incompleta. Porque lá, no capítulo 13 de São João, está escrito, Jesus, depois de cear, deitou água numa bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Então, se não lava os pés dos discípulos, está incompleta a Santa Ceia. E outra, quando Jesus estava com fome, conforme está ali no livro de São João, capítulo 4, ele estava lá no poço de Jacó, ele falou para os discípulos, vai comprar comida para mim comer. Eu vi um teólogo esses dias falando, olha, não existe essa história de Santa Ceia. Não existe. Para ele não existe mesmo, não, porque ele é um incrédulo, ele é um destinado para o inferno. Não existe agora Santa Ceia. O próprio Jesus, antes dele ser crucificado, ele mandou preparar a Santa Ceia. Ele mandou preparar. Por que ele não mandou comprar o pão na padaria? Irmãos, a coisa
está errada. Nós vemos hoje, e eu estava falando, que a política, ela é, sinceramente, anátema. Ela é amaldiçoada. Se ela fosse usada corretamente, era bom. Mas por que ela é amaldiçoada? Lá em Brasília, tem uma bancada chamada Bancada dos Evangélicos. Agora, com toda honestidade, será que esses pastores dessas denominações que estão lá no plenário de Brasília, na Bancada dos Evangélicos, será que estão fazendo alguma coisa mesmo pelos redutos, que eles pegam milhões, que nem esse dia mesmo? Pegaram lá, esse dia não, já foi um bocado de tempo, pegaram 36 milhões para Tocantins. Por isso que eu falo, a política, ela é a maldição, é amaldiçoada. Por quê? Os gestores, eles são corruptos. O que aconteceu? Pegou lá 36 milhões, roubaram, compraram, gastaram nos seus prazeres, nos seus delitos, né? Seus deleites, digo. Aí o que aconteceu? Quantas pessoas que não morreu naquele dia? Eu quero dizer, meu irmão, que nem... Eu estava olhando na internet, mas o que tem de prefeitura quebrada? Presidente prudente mesmo, é nossa cidade. Agora, eu falo que a política é do diabo, porque o profeta dessa era, ele diz que a política é o trono do diabo. Agora, esses evangélicos que estão lá em Brasília, eu gostaria de falar isso para eles, ao vivo. Agora, esses evangélicos que estão lá em Brasília, será que quando tem uma emenda lá, precisa aprovar? Será que eles não aprovam com dinheiro? Aprova. Eles pegam o dinheiro. E eles empregam na igreja lá? Emprega nada. Segue o caminho de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, gente. Por isso que Paulo chegou a dizer, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, ele falou, Timóteo, você avisa os homens para eles não cair na maldição. O dinheiro é maldito, é a raiz de todo mal. Por causa do dinheiro, o homem mata. Por causa do dinheiro, o homem rouba. Por causa do dinheiro, o homem trapaça. E Paulo chegou a dizer, Timóteo, fala para os homens que não estribar o seu coração no dinheiro. E vocês sabem que Balaão, ele era um profeta de Deus. Todos nós sabemos que Balaão era um profeta de Deus. E ele então, certa ocasião, foi lá Balaque, mandou lá umas pessoas falar para ele, amaldiçoar lá o povo de Israel, que queria lá destruir tudo lá. E Deus falou para Balaão, não vai. Aí Balaque mandou outros mensageiros. E Deus falava assim, não vai. Quando por causa do homem não querer a verdade, o próprio Deus, o apóstolo Paulo chegou a dizer, por causa de não crer na verdade, Deus permite a mentira. Esse evangelho que está aí, ó, rodando de noite, é tudo culto de cainitas. E então, o que aconteceu? Na terceira vez, Deus viu que o coração de Balaão já estava mesmo na maldição que era o dinheiro. Quando falou, não, Balaão, o Balaque disse que mandou, agora, dobrou agora a quantia. Aí ele foi. Quando ele foi, todos nós sabemos que lá no caminho, a jumenta que ia levando ele, a jumenta, ela viu o anjo. E o profeta não viu o anjo. Coisa triste, né? Uma mula, uma jumenta viu o anjo e ele não viu o anjo. Deus estava ali para passar a espada no pescoço do profeta dele. E então ali, ele deu uma chicotada na jumenta e a jumenta falava para ele, tanto tempo eu tenho carregado você, eu nunca neguei de carregar você,
E ele ali deu uma chicotada na mula, na jumenta. Aí a jumenta abriu a boca e mostrou para ele que Deus ia matar ele. Se não fosse a jumenta abrir a boca. Tem hora que o animal tem que falar pro homem. Eu vi uma história tão interessante. Tem uma pessoa que falou assim: você sabe por que o cachorro não fala? Porque ele expressa o amor dele pro seu dono, é com o seu carinho. Deus abençoe a todos. Ninguém fica chateado comigo. Você examina a escritura. Se o evangelho que você está vivendo, lá, igrejas, barrotada, mulher de calça esporte, mini saia, busto de fora, boca com batom, tanta bijuteria no seu corpo. Gente, a coisa é séria. Ir para o céu não é fácil, não. O profeta dessa era disse: de 2 milhões, vai 1 no arrebatamento. Então, que Deus abençoe vocês todos e ore por mim, que eu não estou aqui atrás de glamour, que o glamour é uma maldição. O status é uma maldição, mas eu não estou atrás de nenhum disso. Mas que Deus nos abençoe. O meu muito obrigado. Vocês todos tenham uma ótima semana, na graça e na misericórdia do Senhor.